Vamos agradecer a Deus nesse início de culto por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por quem Ele é e porque nós o adoramos. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por este dia, obrigado pela noite que chegou e obrigado porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido, tem nos guardado, tem sido, Senhor, a nossa fortaleza. Muito obrigado, Pai. Fala Tu conosco nesta noite, seja nosso convidado de honra, que o Espírito Santo venha, se faça presente e nos dá o entendimento e a direção, Senhor, deste culto. Fala conosco, alegra o nosso coração, através dos irmãos que venham trazer a mensagem do louvor, ó Pai. E através do Teu servo, o pastor, que vem nos instruir, vem nos conduzir, para que juntos sejamos um rebanho na Tua presença, Senhor, glorificando e exaltando e reconhecendo que só o Senhor é Deus. É assim que eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amados, no meu devocional da manhã, uma palavra me saltou aos olhos e encheu meu coração e uma pergunta ficou questionando na minha mente. Tem a ver com os servos de Deus nos dias de hoje, na atualidade. Estamos sendo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos? Estamos fazendo a vontade do Senhor ou a nossa? E essa palavra está em 1 Reis 18, do 32 ao 39, onde o profeta Elias convida o povo ao monte e faz uma proposta. Com essas pedras, Elias construiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabia mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaço e o pôs em cima da lenha. E então disse: Encham 4 jarros com água e derrame sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: Façam de novo. E eles fizeram. Faça pela 3ª vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e está trazendo de volta este povo para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na vala. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que esta mensagem nos faça refletir a vontade do Senhor para a nossa vida, para nossos dias. Quando o mundo todo grita em aflição, quando todos ficam em casa pensando: não aguento mais ficar dentro de casa. Busque a companhia do Senhor, clama ao Espírito Santo que traga renovo, porque eu creio que esta é a vontade do Senhor. Vamos orar pedindo a Deus que abençoe o teu servo, pastor Levi, que traga uma mensagem para conosco e que possamos desfrutar e encher deste banquete. Paizinho, muito obrigado. Obrigado porque temos o privilégio de te servir. Podemos, ó Deus, estender as nossas mãos e clamarmos a ti, crendo que o Senhor é o nosso sustento, a nossa rocha, o escudo, a rocha da nossa salvação. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, as fraquezas, as falhas, ó Deus, que lançamos diante da tua face. Mas que o Senhor Jesus Cristo ajuda-nos a ter intimidade contigo, que o Espírito Santo traga aquilo que nos dá esperança,
aquilo que faz com que nós não desistimos, não paramos no meio do caminho, mas antes caminhamos firmes e um passo de cada vez em direção ao porvir. Que a tua vontade, o teu renovo seja sempre conosco. Que esta família nações possa ser tantas quanto o Senhor desejar. Guarda e abençoa os teus servos ao redor do mundo, ó Deus, onde todos estão clamando por socorro. Protege e guarda os teus servos. Enche-os, ó Deus, do teu amor, da tua misericórdia e da tua bondade, e que possamos, ó Deus, mergulhar na tua graça, estarmos restaurados, sermos libertos, ó Deus, da escravidão do pecado. Enche o teu servo, ó Deus, que ele traga, Senhor, um alimento para as nossas mentes enquanto estamos aguardando em casa. Que esse alimento venha, Senhor, de encontro, ó Deus, com a tua vontade, que possamos, Senhor, nos fartar neste banquete. Abençoa-o, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo é o que eu peço e agradeço. Amém. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar é tão bom para
Que bom nós podemos chegar à presença de Deus com louvor, com adoração. Que bom que a gente pode ouvir a palavra do Senhor. Que bom que nós podemos estar na presença de Deus. E nesse momento, então, irmãos, eu quero te convidar, como a irmã Valdina já colocou agora, a você entrar conosco na presença de Deus em adoração, adorando ao Senhor. E olha só, alguns avisos que eu tenho aqui antes de nós irmos para a palavra de Deus. Gostaria de te convidar a estar atento ao que está acontecendo na Igreja Batista das Nações, tá bom? Esteja atento. Nós estamos online, nós estamos fazendo nossos cultos. Breve nós estamos aguardando para nós voltarmos presencialmente, mas vamos voltar com toda a segurança. E você precisa trazer uma doação para que nós montemos a cesta básica. Entre em contato conosco. Você precisa entregar o dízimo, entre em contato conosco, com o irmão Douglas, e nós vamos retirar, nós vamos buscar, nós vamos, enfim, estar interagindo contigo. Você precisa de um aconselhamento, você precisa de estudar a Bíblia, você precisa de alguma intervenção nossa, ligue para a gente, entre em contato conosco no nosso WhatsApp ou liga. Nós estamos aqui a postos para sermos igreja de fato, ok? Irmãos, como nós anunciamos lá no nosso grupo, nós vamos fazer a ceia do Senhor, nós vamos celebrar hoje, nesse culto, a ceia do Senhor. Então, daqui a pouco, depois da mensagem, eu gostaria que você já tivesse com tua família apostos aí, com pão, com o suco de uva, e nós juntos vamos celebrar a ceia do Senhor. Tá bom? Eu quero te convidar, então, você estar preparados. Fique preparados para que daqui a pouco a gente celebre a ceia do Senhor. Mas agora, eu gostaria de nós estarmos ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz do Senhor. E para isso eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Romanos. O apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos capítulo 8. Uma coisa maravilhosa para nós. Lá no capítulo 8 de Romanos, o versículo 1, e eu gostaria de ler o versículo 2 e o 3 também, ele fala de uma coisa maravilhosa para nós. O que era impossível antes, agora em Jesus se tornou possível. Olha o que ele fala. Ele diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E o versículo 4 diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, reforçando o que o apóstolo Paulo fala ali, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não há condenação para você, não há condenação para mim que estamos em Cristo Jesus. O maior prazer do inimigo é trazer acusação à vida do cristão. Satanás significa aquele que acusa, o acusador. Esse é o seu trabalho principal, acusar. Ele aponta as falhas, ele aponta as faltas constantemente. Na verdade, muitos cristãos confundem a acusação do diabo com o convencimento do Espírito Santo. Há uma confusão. No capítulo anterior que Paulo fala, o capítulo 7, ele estava mostrando o que a lei produz. Ele estava dizendo o que a lei faz. Ele disse que a lei é santa, mandamento santo, justo, bom, a lei é boa, mas nós somos carnais. E quanto mais tentamos cumprir a lei, mais o pecado se manifesta nas nossas vidas. Então, não há nada de errado com a lei. Não, mas
quando ela entra em contato com o ser carnal, com a carne nossa, o resultado é pecado. O resultado é o pecado que é descoberto em nós. Então Deus deu a lei para que por ela viesse a luz, o conhecimento do pecado. E o que acontece quando você tem conhecimento do pecado? Condenação. Quando se conhece o que estava errado, sabemos então que estávamos errados. Quando se conhece o pecado, há então a condenação. O resultado então da lei em nós é condenação. E é por isso que o diabo gosta de usar a lei, e por meio da lei, então, por meio dela, ele nos condena constantemente. Então, quando Adão pecou, por exemplo, irmãos, sentiu vergonha e medo. Quando o Senhor vem para ter comunhão com Adão e Eva, eles fogem da presença de Deus com medo. E diz: eu ouvi a tua voz no jardim, Senhor. E porque eu estava nu, eu tive medo e eu me escondi. Teve medo. Então o Senhor perguntou e disse: quem te fez saber que você estava nu, Adão? Quem foi que contou isso para você? Então, irmãos, embora o texto não coloque dessa forma, dessa maneira ali, mas fica evidente que está se referindo ao diabo, nosso acusador. Ele acusou naquele momento Adão e Eva. Uma vez então que Adão quebrou a lei, uma vez que Adão infringiu a lei de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o inimigo, no mesmo momento, naquele exato momento, ele vem para mostrar a eles que agora, Adão, Eva, vocês estão sujos, vocês são indignos, vocês estão nus, e vocês agora não podem ter comunhão com Deus. Vocês não podem mais ter comunhão com Deus. Veja bem, o inimigo ele entra numa área que não era dele. O que ele tinha a ver com a comunhão entre Deus e o homem? Então ele começa a acusar. O inimigo é acusador. O medo, o nosso problema emocional, o nosso problema físico, o nosso problema espiritual, ela tem origem na condenação. E portanto, a Bíblia diz que se nós aprendemos isso e se nós subjugamos a condenação, se nós matamos essa condenação, nós poderemos viver realmente como vencedores que reinam em vida. Nós fomos criados para sermos vencedores e não derrotados. Paulo fala enfaticamente que a força do pecado é a lei. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. A força do pecado é a lei. E a consequência da lei, irmãos, nós vimos, é condenação. Sentimento de condenação é acusação que dá força por causa do pecado. E o sentimento de condenação é acusação que vem pelo pecado. Ganha força, tem força quando alguém realmente tem um entendimento de que não está mais debaixo da condenação do pecado. Essa pessoa vence o pecado. Essa pessoa se torna vencedora. Em João, o apóstolo, no Evangelho capítulo 8, versículo 10, o Senhor disse àquela mulher que foi apanhada em adultério, que foi trazida à presença do Senhor, cheia de condenações, cheia de acusações. Então, depois que Jesus resolve o problema com os acusadores, Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá em paz. Só não peque mais. A mulher, irmãos, queridos, ela só poderia cumprir aquela ordem de não pecar mais somente numa condição, porque ela tinha recebido a notícia de não mais condenação. O único que poderia dar a notícia era Jesus, e naquele momento Jesus deu a notícia para ela: não há condenação.
quem se sente debaixo da culpa, quem se sente debaixo da condenação, está condenado a repetir o pecado sempre, 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 sempre. Estar debaixo da lei é o mesmo que estar debaixo da condenação do pecado. Paulo disse que o pecado não mais terá domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei. Em outras palavras, não estamos mais debaixo da condenação. Isso está lá em Romanos capítulo 6. Se o pecado não tem mais domínio, se o pecado não domina, então os seus derivados também não nos dominam. A pobreza não tem domínio sobre nós. A doença não tem domínio mais sobre nós. A maldição não tem mais domínio sobre nós. E o diabo não tem domínio sobre eu e você. Porque não há mais condenação em Cristo Jesus. Porque estamos agora não mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus. Entenda, irmãos, nós estamos debaixo da graça de Deus. A lei, ela significa a condição de obedecermos ao mandamento para agora sermos livres. É isso que a lei significa. Se quer ser livre, então você tem que obedecer. A condição é obedecer o mandamento, obedecer a lei. E como nós não obedecemos, não há como, o resultado da lei é sempre condenação. Sabe por que não há como obedecer a lei? Porque em algum momento nós tropeçaremos em alguma lei. Tropeçou em uma, você tropeça em todas elas, diz a palavra de Deus. Hoje, com Jesus, nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós não estamos mais debaixo de nenhuma condenação. Quando falamos sobre a não condenação para aqueles que têm Cristo Jesus, não estamos falando que estão sem pecado. Não é isso. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo exatamente o contrário. Nós não estamos dizendo que você tem carta branca para o pecado, mas nós estamos dizendo o contrário. O motivo pelo qual não há condenação é porque os nossos pecados foram todos condenados já na cruz do Calvário, no corpo de Jesus Cristo, no corpo daquele que nos substituiu na cruz. Então não há mais condenação por causa de Cristo Jesus. O texto aqui em que Paulo fala da justiça de Deus, o texto aqui, ele se baseia nessa justiça de Deus. Não justiça humana, não justiça nossa, não justiça própria. Se o pecado já foi condenado, então ele, o Senhor, é justo em nos declarar justos, em nos declarar inocentes, em nos declarar livres da condenação, porque o pecado já foi condenado. Não há condenação por isso. O diabo não tem nenhum direito de nos condenar. Aliás, irmãos, nunca teve direito algum. Muito menos agora que, pela graça de Cristo, fomos alcançados. Eu sei que ainda nós pecamos. Infelizmente, somos humanos, estamos sujeitos ao pecado. Mas a resposta a toda condenação e a toda acusação é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A alma que pecar, essa morrerá. Esse é o veredito da lei. Esse é a condenação. Mas o Senhor Jesus, ele sofreu a punição de morte, para que a alma que pecasse agora, ela não morresse, porque Jesus morreu, porque Jesus foi punido no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Portanto, o apóstolo Paulo, ele diz, não há mais condenação. Não aceite a condenação do inimigo. A condenação, irmãos, traz sentimentos e traz posturas em nós acovardadas.
por causa da acusação de Satanás, por causa da acusação do inimigo. A condenação traz sentimentos, uma pessoa com sentimento de constante incapacidade. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou, não dá para mim, porque ela está se sentindo incapaz. Ela está se acovardando por causa das acusações do inimigo. Uma pessoa sempre procurando um culpado, alguém que fez, não fui eu, foi aquele. Ela está sempre na defensiva por causa da acusação do inimigo. Uma pessoa se escondendo de Deus, assim, sempre se escondendo, porque está se sentindo culpada por causa da acusação do inimigo. Uma pessoa com uma autopunição, ela se sente sempre não merecedora, se pune, ela pune-se a si mesma e vive passiva diante de todas as acusações que sobrevêm sobre ela, aceita com passividade por causa da acusação do inimigo. Uma pessoa com sentimento de inferioridade, que sempre está dizendo, realmente eu não consigo, realmente eu não chego lá, realmente aquele é melhor e maior do que eu. Por causa da acusação do inimigo. Veja que ele destrói os nossos sentimentos, ele ataca os nossos sentimentos. Não creia, não acredite, não caia nas acusações mais do que você crê no sangue de Cristo. Sabe, irmão, o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos purifica de toda acusação. É claro que quando pecamos, nós sabemos que estamos desonrando a Deus. Mas quando aceitamos a acusação do diabo, nós desonramos muito mais ainda. Por quê? Porque o Senhor está a postos para nos perdoar. Lá em João está dizendo, se confessardes os vossos pecados, eu estou a postos para perdoar. É vergonhoso pecar, sim, mas é muito mais vergonhoso não crer no sangue de Jesus Cristo, que purifica o pecado. O sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. O sangue precioso de Jesus é a base da nossa vitória em Cristo. É a base da nossa luta espiritual com Cristo na frente, como nosso comandante. Para vencer todos os argumentos do inimigo contra nós, nós precisamos apenas crer no sangue de Jesus Cristo. Creia no poder do sangue de Jesus Cristo. Creia que o sangue te purifica, que te purificou de todo o pecado, de toda injustiça. Quem aceita as acusações de Satanás, na verdade, ele está em último plano, negando o poder do sangue da cruz. Há quantos crentes, há quantas pessoas salvas, mas que estão aceitando com naturalidade a acusação do inimigo, está com isso negando o sangue de Jesus Cristo e o poder da cruz. Uma vez que você aceita o sangue, o poder de Satanás está anulado, está aniquilado, está acabado. Não há mais acusação. Creia nisso. Nós temos o Espírito Santo testemunhando isso para nós, falando isso para nós. O Espírito Santo, a Bíblia diz, é o selo de Deus em nós. Significa a chancela de Deus, a segurança, a garantia de Deus. O Espírito Santo é aquele que testifica, é a nossa testemunha, é aquele que fala do quanto ele tem visto e ouvido. É o Espírito Santo de Deus que age em nós, que atua em nós, que fala para nós, que diz para nós. O Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar-lhes o Espírito Santo, porque o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, para testificar e para testemunhar, para dizer, olha, é assim. Jesus disse claramente que o Espírito Santo viria para convencer, irmãos, e não para condenar. O Espírito Santo não veio para nos condenar. Se você sente condenação, então essa condenação não é obra do Espírito Santo. Creia nisso. Ele veio para nos convencer. E aí você pergunta, mas convencer de quê? Para convencer, diz a palavra de Deus,
do pecado, da justiça e do juízo. Lá em João capítulo 16, vai dizer isso, do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai dizer em primeiro lugar do pecado. O Espírito Santo convence do pecado. E veja que ele fala do pecado no singular e não no plural, indicando a condição, a natureza pecaminosa que há em nós. Ele não fica nos incomodando, nos perturbando, nos mostrando nossos pecados no plural. Mas ele diz o tempo todo, ele veio convencer do pecado que habita no ser humano. Ninguém vai conseguir conviver ou viver com pessoas constantemente que estão apontando os seus defeitos, os seus problemas. É difícil viver ao lado de uma pessoa crítica que nos importuna o tempo todo. Mas é muito bom, muito valioso quando nós somos atraídos então por pessoas que acreditam em nós e que veem em nós um potencial. E este é o testificar do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo veio para isso, para viver conosco, para habitar conosco, para nos dar vida, para nos dar alegria, e não para nos condenar. E depois Jesus disse assim, olha, o Espírito viria para trazer justiça, para convencer da justiça. É o Espírito Santo que nos convence da justiça. A justiça no Novo Testamento é a justiça de Cristo. É Cristo quem traz justiça, que foi dada pela graça, por meio da fé em Jesus. Nós não vemos justiça em nós mesmos, realmente não temos. E por isso, necessitamos que o Espírito Santo testifique que somos justos, não por causa de nós, mas por causa de Cristo. O Espírito Santo vai testificar isso. Você agora é justo. Você está justificado. Você não está sem pecado, mas você está justificado, apesar do seu pecado. Porque o seu pecado agora não existe mais. Ele foi cravado lá na cruz de Cristo. Então você está justificado por Jesus. E enfim, aqui, nesse texto de João, ele diz, o Senhor disse que o Espírito iria nos convencer do juízo. Porque o príncipe desse mundo, Satanás, ele já está julgado, ele já está condenado. Veja que é o diabo que está condenado, é o diabo que está julgado, e não nós. Nós não somos condenados. É o Satanás, é o diabo e as suas hostes infernais que estão condenados. O juízo é sobre o príncipe deste mundo e não sobre nós. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos alcançou. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o nosso pecado. E para testificar que somos filhos de Deus, o Espírito Santo agora testifica, fala, mostra, testemunha que agora vocês são filhos de Deus. Sabe, meus irmãos, apóstolo Paulo lá em Romanos, seguindo os versículos que a gente leu ali, mais adiante ele vai dizer, vocês agora são filhos de Deus. Para recebermos testemunho do Espírito Santo, diz assim, para recebermos como se fosse o registro de nascimento de filhos de Deus. Vocês foram aceitos como filhos de Deus, como se fosse agora registrado filhos de Deus no novo nascimento. Quando nascemos de novo em Cristo Jesus, nós não éramos filhos, mas agora somos filhos, pois recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. É o que o Espírito faz. É o que o Espírito Santo mostra, é a testificação. E o que é esse Espírito de adoção que Paulo fala? É o próprio Espírito Santo, mostrando, testificando, dizendo, informando, vocês são filhos de Deus. Não há mais condenação. Ele colocou o Espírito de filiação em nós. E por esse Espírito clamamos, Paizinho querido,
meu Pai, meu Deus. Mas o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O inimigo está constantemente tentando impedir isso, tentando tirar isso da nossa mente, impedir o testificar, o testemunhar do Espírito que nós somos filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque filhos reinam com o Pai. Servos servem, filhos reinam com o Pai. E por isso que o inimigo é furioso para com os filhos de Deus. É por isso que o inimigo, ele quer acusar o tempo todo para que nós não sejamos filhos, mas para que nós sejamos servos. Servos, vocês servem. Então, Satanás, ele quer tirar a alegria do crente. O inimigo quer o tempo todo nos manter debaixo de um espírito de escravidão, de nos manter atemorizados, com medo. Por isso ele nos acusa. Por isso ele vive o tempo todo acusando a mim e a você. O Espírito Santo, ele vem para testemunhar agora que nós somos perdoados. Nós fomos perdoados por Jesus. O autor dos Hebreus, ele escreve que nós fomos perdoados por Jesus. É isso que ele diz. Vocês são perdoados por Cristo Jesus. O Espírito Santo nos dá testemunho de que nós fomos completamente perdoados. Completamente perdoados. O testemunho que o Espírito Santo dá é para nós e não em nós. Ele está falando para nós. O Espírito Santo está dizendo, está informando para mim e para você. E muitas vezes a gente não se apercebe disso. Vocês foram perdoados. Entendam que vocês foram perdoados. Alguns irmãos, algumas pessoas ficam procurando sentir que os seus pecados foram perdoados. Precisam entender e buscar isso. Mas isso é um erro. O Espírito Santo está testemunhando para mim e para você. Está dizendo para mim e para você que nós fomos perdoados. Que os nossos pecados foram perdoados já. Que Jesus perdoou os nossos pecados. Foram todos eles cravados na cruz de Cristo. Portanto, querido irmão e irmã, para quem está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Não existe mais condenação para nós. Hoje, o Espírito Santo testemunha que não mais se lembra dos nossos pecados. Que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Quem está testemunhando do poder do perdão da cruz não é o homem, não é nenhum anjo, nem outra criatura qualquer, mas é o próprio Espírito Santo que está testemunhando, está dizendo, não há mais pecado, foi cravado na cruz. Seus pecados foram cravados na cruz. O Senhor não se lembra mais dele. Foi lançado no fundo do mar. Portanto, não há mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Creia nisso. Receba essa palavra de Deus para a sua vida. Não permita ser mais acusado pelo inimigo. Não permita se sentir acusado, rebaixado, entristecido, escondido por causa da acusação de Satanás. Ele é acusador, esse é o trabalho dele, mas ele já está derrotado e nós agora somos vencedores em Jesus Cristo. Eu quero concluir esse pensamento, meu querido irmão. Minha querida irmã, quero concluir essa mensagem aqui, refletindo. Eu queria que você refletisse comigo. Eu quero desafiar você a refletir comigo. Você tem se sentido debaixo de alguma acusação? O inimigo tem chegado a você com acusações. Ele tem te acusado. Se isso tem acontecido, mediante a palavra que nós ouvimos aqui do apóstolo Paulo, eu quero convidar você a descansar no Senhor. Eu quero convidar você
a não aceitar mais nenhuma condenação. O sangue de Jesus Cristo já te purificou de todo o pecado. Descanse. Descanse no Senhor. O que tem feito você para vencer essa condenação lançada em sua mente, lançada na sua vida, constantemente? O que você tem feito? Então, eu quero desafiar você mais uma vez. Descanse em Cristo. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Abaixa a sua cabeça. Quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, quero que o Senhor Deus, suplico a Deus ao Senhor, alcance agora cada vida, cada coração, para que possa descansar em Jesus. Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, está livre de condenação, Pai. Alcança a mente agora, afasta as insinuações de Satanás, em nome de Jesus. Aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador, abre, ó Deus, o coração, abre a mente, para que o Senhor Jesus possa entrar e também, de uma forma maravilhosa, poderosa, afastar as acusações de Satanás, porque agora passa a ser nova criatura em Cristo. Eu oro a Deus em nome do Senhor Jesus, em nome poderoso, único, jamais tem um nome igual, o nome poderoso de Jesus Cristo que nós confiamos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Seguirão as suas leis, os sinais
quero agora com você participar daquele momento da ceia do Senhor. Nós participamos da ceia do Senhor, em que nós temos os elementos, pão, que representa o corpo de Cristo. E nós temos aqui o suco de uva, que ele representa o sangue de Cristo. E a palavra de Deus diz para nós sempre nos lembrarmos disso. Quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, nós lembramos do que Jesus fez por nós na cruz. Então, eu gostaria de estar lembrando com você, celebrando junto com você, desse momento todo especial. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz lá no versículo 23, ele diz assim: eu recebi do Senhor o que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então quero convidar você que já aceitou o Senhor Jesus como teu Salvador pessoal, que tem certeza que entregou a sua vida a Jesus e Ele te salvou por isso. E então, em seguida, você se batizou, batismo bíblico, em cumprimento à ordem de Jesus, e que você está em comunhão com Cristo. Eu quero te convidar a você participar da Senhor conosco. Versículo 23, então, diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor, na noite foi traído, tomou o pão. Então tome aí o seu pão, pegue o pão que está com você agora. Esse pão representa o corpo de Cristo. E nós vamos participar. Ele diz que tomou o pão e tendo dado graças, partiu. Eu quero dar graças agora. E aí então nós podemos comer o pão. Pai, em nome de Jesus, teu povo agora está reunido como um só corpo, em lugares diferentes, mas unidos em Cristo. E nós, a Deus, queremos agradecer pelo corpo de Cristo que foi partido entre nós. Obrigado pelo corpo de Cristo. Amém, Senhor. Coma o pão comigo. Paulo continua dizendo: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse é o testamento, esse é o contrato, esse é o acordo feito no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós vamos fazer isso agora. Mas como eu sempre gosto de fazer presencialmente, mas mesmo agora, se você está com a tua família do teu lado, e você está com cálice de suco, eu queria que você tivesse a oportunidade de trocar o cálice. Faça isso. Troque o cálice com tua esposa, teu esposo, tua filha, teu filho. Troque com ele, dizendo com esse gesto assim: olha, não há nada de comunhão entre nós. Porque nós já temos comunhão com Cristo. Faça isso agora e nós vamos participar. Eu quero orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, o sangue precioso de Jesus. Obrigado pelo teu sangue. O sangue que nos purificou, que nos lavou de todos os pecados. É o sangue que tirou toda a condenação dos seus filhos.
Obrigado porque não há mais condenação. E nós fomos purificados em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Participe comigo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que o Senhor te sustente. Que o Senhor te dirija. Que o Senhor te acompanhe. Uma semana abençoada na presença dEle. Lembre, você é filho. Você é filha. Abençoada de Deus. Sem nenhuma condenação mais. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos. Em nome de Jesus, pedimos a tua proteção para os seus filhos. Abençoa. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja com todo o teu povo, em toda a terra, conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te dê uma semana na presença dEle. Amém.